Fala pessoal, Carista Melk na área. E hoje a gente vai para mais um tutorial, né? Dessa vez a gente vai destrinchar um pouquinho um projeto que eu fiz de câmara fria, tá? Câmara fria, desculpa. Câmara fria, congelados e resfriados. Como eu sou refrigerista também, tenho uma empresa de refrigeração, então eu linko, né, o útil ao agradável. Então tem um projeto pronto aqui, preparado de câmara fria, congelados e resfriados. Congelados, vegetais, laticínios e despejo de resíduos, né? Ou abrigo de resíduos, melhor dizendo, fica um nome mais formal. Nesse tutorial eu vou explicar a vocês de como fazer corte, né, em um projeto planta baixa. É fácil a gente pegar um projeto tridimensionado no CAD ou no 3ds Max, SketchUp, e fazer um corte com eles ali. Tem uma modalidade ali, tem um atalho, né, de corte automático ali, tanto no CAD como nas outras ferramentas também, tá? Que a gente consegue fazer esse corte automático. Aqui na planta baixa você não consegue fazer isso, tá? Na planta baixa a gente tem que fazer manualmente mesmo, sem erro. Bom, então o que você faz? Você direciona pelo menos para onde vai ser o corte. Aqui, ó, nessa planta aqui, ó, essa planta baixa, eu estou pegando aqui os congelados, tá vendo? O alimentador da câmara fria, ó. Por que isso aqui é mais grosso? O isolamento dele é mais grosso, porque isso aqui é para congelados, tá? Naturalmente ele vai estar duas vezes maior, o isolamento vai estar duas vezes maior, o isolamento com EPS, né? Duas vezes maior do que os outros compartimentos, que é somente para resfriamento, tá? Aqui estão as portas, né, ou portais ou portão, tá? Ou porta de selamento, ok? Aqui, como você pode ver, tem quatro portas para os quatro compartimentos. Aqui eu fiz um corte A, tá vendo? Usei dois cortes aqui, ó, o corte A e o corte B. Vamos primeiro pro corte A, vamos entender isso aí. Eu fiz o corte A, tá vendo? De cima para baixo. Como está direcionado esse corte A? É como se eu tivesse dentro da câmara, tá? Dentro da câmara, ou tivesse aqui centralizado, mas aqui dentro da câmara, olhando para cá, ó. Eu estou dentro da câmara olhando para baixo, tá? Por isso que o corte está direcionado. Então, como é que eu vou interpretar esse projeto? Como é que eu vou interpretar esse corte A? Imagine na seguinte situação. Você dentro desse ambiente aqui, ó, dentro desse ambiente. Se imagine você dentro desse ambiente. Você sendo o olho que tudo vê. Você está de frente para cá. Então, naturalmente, se você está de frente para cá, então você vai enxergar de cima para baixo. Você enxergando de cima para baixo, você vai conseguir interpretar bem esse projeto. O que você vê de cima para baixo? Você vê essa parede, vê essa, tudo que tiver dessa linha para baixo. E você vê a porta. Você vê essa alvenaria, você vê essa daqui, essa estrutura, essa, e você vê a porta. Para os iniciantes, isso aqui é uma rachura, tá? Aqui, ó, você que está aprendendo, isso aqui é uma rachura. Eu uso muito a rachura para poder fazer a distinção do isolamento. Isso em câmara fria. Então, você está fazendo a visualização daqui para baixo. Então você está vendo essa estrutura, a porta, tá bom? Então, como é que eu vou interpretar? Eu vou pegar as medidas, né? O projeto já está feito, né, com as medidas. Ó, eu já tenho o pé direito, tenho o pé esquerdo, tenho a altura onde vai ficar o alimentador, já tenho todas as medidas. Então você vai pegar essa medida do pé direito e vai interpretar. Então você está vendo ela de frente. Tá vendo a porta em pé, tá vendo a estrutura em pé, então você vai interpretar ela aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Tá vendo? Esse é o do congelado, como você vê o isolamento mais grosso, mais espesso. 20, tá vendo? 20 centímetros e aqui é 10, são 10 centímetros. Felipe, mas o congelado ele está aqui, ó. Ele está interpretado aqui na extrema direita. Então, muita gente me pergunta isso, né, sobre a visualização, né, do projeto.
você está vendo daqui para baixo. Se você está vendo daqui para baixo, se coloque lá dentro. Quando você olha para a sua esquerda, você está daqui para cá. Quando você olha para a sua esquerda, o que você vê? Você vê essa porta. Quando você olha para a sua direita, você vê essa porta. Então vamos lá, eu estou olhando para a minha esquerda, minha extrema esquerda. Então eu vou ver essa câmara aqui, esse compartimento, abrigo de resíduos. Então o que vai estar à minha esquerda? Aqui, ó, o abrigo de resíduos. Tá vendo? E se eu olhar para a minha extrema direita, vai estar a câmara de congelados. Aqui, ó, minha extrema direita. Aqui eu estou vendo de frente, aqui, ó, nessa região aqui, eu já estou olhando de frente, é como se eu estivesse aqui dentro olhando para baixo. Conseguiram entender? Então, aqueles que tinham a dúvida sobre a interpretação de corte, essa é a visão que você tem que ter, tá bom? Porque tem gente que faz, né, muita gente que enviou para mim um arquivo de câmara fria, que ele interpretava da maneira que ele via o projeto aqui aéreo. Não é da forma que você tiver, é como se você estivesse lá dentro do projeto. Então você vem e já começa a interpretar qual é a altura. Você coloca a altura, que é 2,53, se eu não me engano, 2,53, aqui 2,53, o pé direito, tá? Aí você já começa a fazer o projeto, vai fazer o corte, 2,53, tá? A altura até a alvenaria, tá? A gente pode chamar de prescrição médica. E o painel isolante já começa a fazer o seu projeto. Começa a fazer o projeto, tá vendo? Então você, olhando dessa forma, fica fácil. Fica fácil, tá? Então você já começou a fazer aqui o projetinho. Agora sim, você interpretou. Detalhe, quando você interpreta um projeto de corte, você tem que usar essa achura aqui, ó, tá? Essa aqui é a achura que simboliza, tá? Cortes, tá vendo? Parece um monte de concretozinho. Então, pois é, um concreto parece que está cortado no meio. É um concreto cortado ao meio, tá? Então essa é a achura aqui de interpretação de corte, tá? Existe um padrão, existe uma norma técnica para isso. Então tem que ser usado, tá bom? Aqui eu vou dar um clique aqui, você vê a achura aqui, ó, Arconde, tá vendo? Esse tipo de achura. Tem o outro também que eu uso. Aqui, ó, esse aqui, Arsend, né? Mas o Arconde, ele é o mais usado, né? Pelo menos por mim, eu uso bastante. Bom? Então você já interpretou o corte A. Agora e o corte B? Esse corte B aqui, ó. Por que muitos perguntam, por que tem que ter corte, Felipe? O seu projeto não precisa necessariamente ter corte. Você pode fazer a planta baixa do projeto e entregar ele nu e cru. Mas eu faço o corte porque para o cliente entender o que ele vai ver. O que ele vai ver quando ele chegar. O que ele vai encontrar quando ele entrar na câmara, olhando para a porta, olhando para o alimentador, olhando para a lateral, olhando, tendo uma visão de fora. Então eu faço isso para que ele tenha essa percepção, tá? Vamos para o corte B. O corte B é uma visão daqui para lá. Então vocês já entenderam que é como se eu estivesse olhando daqui para lá. Então à minha direita eu vou ver a porta, à minha esquerda eu vou ver a estrutura e o alimentador. Então aqui, ó. Agora imagine o projeto em pé, eu lá em pé dentro da câmara. Só você se imaginar. O que você vai ver? O que você vai ver? Nesse corte aqui você pode estar dentro, você pode estar aqui vendo, mas o corte é daqui para lá. Então você vai ver daqui para lá. O que você vai ver? A porta aqui, a metade da porta aqui, ó. Como ela está verticalmente, o corte é sempre vertical. Aqui, ó, eu estou vendo daqui para lá. Então eu estou vendo aqui, ó, as portas alinhadas, elas estão fechadas. Aqui estão abertas, tá? Mas imagina elas fechadas aqui, ó. Então elas estão aqui, ó, alinhadas. Então não tem como você ver a segunda, a terceira e a quarta. Tem como você ver só a primeira, porque você está de frente, você está olhando alinhado para para o corte, tá? Que foi pré-definido. Então você vai ver só uma estrutura, mas todas elas estão aqui atrás, ó. Essa aqui de 20 centímetros é a câmara dos congelados, tá? Então você só vai ver ela. Os outros estão lá atrás. Você sabe que os outros estão lá atrás, porque eles têm a mesma medida, têm a mesma altura.
tá? A única coisa que muda é a espessura aqui do isolamento. Então, olha o corte B, como é que ficou mais fácil. Faz somente a estrutura que você está vendo, que é a primeira, que é a do congelados, aqui, ó, daqui para lá, aqui, ó. Somente. Pé direito, 2,53, a espessura, a altura até a alvenaria superior, tá? E os detalhes, né? Que a gente escreve, né, pro cliente ter uma noção do que vai ser usado, né, as medidas, os forros, né, aqui o forro de gesso, onde vai ser colocado o forro de gesso, aqui grelha inox, tá vendo? Fica aqui na parte inferior, circulação, tá? E isso aqui é o nível do chão, tá? Aqui é 0%, zero, não sobe nem desce, ok? Aqui, ó, subiu 25, tá? Subiu 0,25. Olha a diferença, ó. O nível 0, aqui, ó, 0, 0 aqui também e 0,25 para a entrada da câmera, 0,25, tá vendo? Ela fica no alto, tá? A base dela, ok? Então essa aula foi de corte, tá? Muita gente estava perguntando, Felipe, como é que eu projeto os cortes numa planta baixa? Está aí, projetado os cortes em uma planta baixa. A gente se encontra num outro momento para poder já interpretar na prática esses cortes. Vou separar um corte bem simples, só para você ter uma ideia, tá? Mas essa aqui é para aquelas pessoas que já têm um pouco de noção, né? E se enrolam um pouco na interpretação dos cortes, tá? Vou preparar uma aula para a gente poder fazer os cortes na prática e interpretá-los. Vocês vão ver que é bem fácil, tá? Então, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.